Bom, a gente acompanhou aí a primeira parte do documentário, depois eu mando para vocês lá no grupo, se vocês quiserem, também você assiste um pouco mais. A gente tem o texto aqui de Daniel 12:4, né? Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Vamos entender que Daniel está falando isso aí em êxtase profético, bem? O livro de Daniel é um livro profético. Quando ele se fala de conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará, você tem um marco. Então a gente tem hoje tecnologia e conhecimento científico que, comparado com o conhecimento de 100 anos atrás, a gente está a 1000 anos-luz de distância. Nós realmente estamos em um novo mundo totalmente diferente do pessoal de 100 anos atrás, mas totalmente diferente. O avanço científico, tecnológico, cibernético nos colocou na era do futuro. E a era do futuro, a proposta do Nietzsche é o seguinte: é a desnecessidade de Deus. Deus não é necessário. Bem, estamos dando aqui as contas para Deus e Deus pode fazer outra coisa porque a gente não precisa mais dele. A ciência está descartando. A partir do momento que a ciência começou a descartar essa dependência absoluta de Deus, é que começou a acontecer todo esse avanço. Todo esse avanço. A gente viu aqui numa parte do documentário eles falando o seguinte, né, que o chip vai ser implantado no cérebro, mas o homem vai continuar controlando o chip. Isso aí é lenda, eu desacredito totalmente disso aí. O chip, ele vai fazer uma reprogramação mental da pessoa, uma reprogramação personológica. Você vai ser outra pessoa, outro ser. As mulheres, por exemplo, elas recebem um chip, e esse chip ele tem hormônios dentro dele, e o chip está programado para liberar hormônios periodicamente para evitar o ciclo menstrual, por uma questão de 10 anos. Ainda está em experimento isso aí. Mas as mulheres, depois que implantaram esse chip, já não menstruam mais, não tem alteração de humor. Quer dizer que... E quem faz isso? O chip. Ele libera um elemento químico. E quem vai dizer para a gente que um chip implantado no cérebro também não vai liberar elementos químicos para poder fazer o controle do ser humano, a reprogramação do ser humano? Ele tem que despertar inteligência, despertar vontades, despertar emoções, por esse caminho que o pessoal está andando com a gente aí. Se dá para acreditar neles, eu acredito neles, tá bem? A gente tem uma profecia aí sobre o avanço científico, tá? Tá aqui, ó. É uma reinterpretação, porque a interpretação comum é estou dando uma reinterpretação para Apocalipse 6:2, tá? Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. É Apocalipse 6:2. Então você vê aqui, ó, com base em um processo rigoroso de seleção, tá? 4 instituições ficam responsáveis por escolher os vencedores em cada categoria do Nobel da Paz. Entre elas, a Academia Real de Ciências da Suécia. Olha de novo aí, a Suécia, a Suíça, a Europa toda envolvida com esse negócio. A gente tem no nosso mito escatológico de que o anticristo virá da Europa, né? O que a gente chama de mito escatológico? É aquilo que a gente contou até agora como sendo escatologia, mas ainda é um mito. A gente ainda não está de posse do fato. O anticristo vem da Europa? Pelo menos a Europa é a vanguarda nesse negócio do avanço científico ateu, sem Deus, ou de um Deus cósmico, tá? Então você tem lá a cargo os prêmios de Física, Química e Economia. Aí você vem a Academia Sueca de Letras, que indica os ganhadores de literatura, o Instituto Real Médico Cirúrgico de Karolinska, que julga os trabalhos de medicina, e o Parlamento norueguês, que define o Nobel da Paz. São criados comitês julgadores, formados por especialistas, que analisam os projetos enviados pelos indicados ao prêmio. E fazer parte da lista célebre de pesquisadores não é para qualquer um, já que só entra quem foi convidado. São mais de 300 inscrições para a categoria todos os anos. Então, se você vai ganhar um Nobel da Paz, esse prêmio foi criado justamente para fazer o filtro do que existe de mais avançado no mundo científico. A gente tem que observar qual que é a lista do Nobel que está saindo esse ano, que saiu ano passado, que saiu. É tudo pessoal, até o Barack Obama ele ganhou o Nobel da Paz, né, por ele ser um promotor da paz, né, promovendo a paz.
você tem Nobel de literatura, na área de física, química. Então o que for de científico está lá no Nobel. Só que é uma coisa bem seleta. Eles admitem aqui 300 inscrições. Isso é pro forma, lógico, né? Pro forma. Isso é para a imprensa. Isso é o que pode ser divulgado. Só que você vê, antes de ser divulgado lá na frente, o que é que não passou aqui por debaixo do esgoto? O que é que não foi divulgado? O que é que não foi dito? Que tempo apocalíptico é esse? Então, quando eu faço a leitura do Apocalipse e de todos os apocalipses da Bíblia, que eles falam de uma besta saindo dos mares, aí eu penso que isso aí é só uma figura de linguagem para representar um ser humano que está saindo do meio das nações. Até hoje, o mito escatológico é esse, que o anticristo trata-se de um homem que ele surge do meio das nações. Só que existe uma linha escatológica muito diferente que fala o seguinte: não, estão construindo abrigos submarinos com tecnologia submarina e o pessoal está lá debaixo dos mares lá fazendo a coisa toda. Isso é uma linha escatológica. Na Antártida mesmo, a Antártida é um continente, a Antártida. Só que ela é um continente de ninguém e que ela é uma zona militarizada. Mas como que pode ser militarizado se não é de ninguém? É militarizado porque eu não posso fazer um voo comercial por sobre a Antártida. Eu não posso simplesmente dizer, eu estou indo para a Antártida. Não, eu preciso de meia dúzia de vistos aí e autorização, aonde que eu vou fazer o que, com quem, com qual equipamento, e monitorado o tempo todo pelas Forças Armadas. O que é que eles estão escondendo na Antártida? Que projeto é esse? A nossa teoria é de que o pessoal está fazendo lá um projeto de dominação mundial. Se o Apocalipse me fala de uma besta saindo do meio da terra, quem vai me dizer que eles não estão construindo aí os abrigos nucleares subterrâneos? Que é fato. É fato. Estão construindo laboratórios subterrâneos e abrigos nucleares. E o Apocalipse me fala numa linguagem mítica o seguinte: que os reis do mundo, os grandes desse mundo, disseram aos montes: caiam sobre nós e nos esconde da ira do Cordeiro. Leitura comum, eu acho que eles estão só com medo de Jesus. Uma outra leitura, uma releitura, com essa nova hermenêutica, nos coloca no seguinte: quem vai dizer para mim que eles não estão construindo aí os abrigos subterrâneos, tá? Para bombardear os céus, literalmente, com armas mesmo. Quando você pega o capítulo 37, 38 de Ezequiel, que fala de uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Quando você pega o conjunto das nações que estão reunidas em Gog e Magog, é espantoso, porque pega toda aquela parte da Eurásia, toda aquela parte do Oriente, pega muitas nações, que está lá desde o livro de Gênesis. Os caras aparecem lá em Gênesis 10, e depois aparecem em Gog e Magog de Ezequiel 37, 38, 39, e depois eles reaparecem em Apocalipse, dizendo que eles estão sendo liderados por Satanás, incontáveis como a areia do mar, Gog e Magog, para fazerem guerra ao Cordeiro. Como que vai fazer guerra ao Cordeiro? O Cordeiro é metafísico, o Cordeiro não é físico. O Cordeiro é metafísico, mas ele vem com todos os anjos, e os anjos vêm em cavalos. O que isso significa? Então a gente, numa nova hermenêutica, de face desse avanço tecnológico, imaginamos que, da mesma maneira como o diabo vai trazer um homem físico, os armamentos que ele vai utilizar contra a volta de Jesus também são aparatos tecnológicos físicos. Se a gente acredita em um milênio que vai ser instaurado na Terra, um milênio literal, né, na Terra, é porque a Terra tem que ser reconstruída. Reconstruída de quê? Armamento nuclear. O pessoal agora tem as bombas de hidrogênio, que dizem os cientistas, né, que são 100 vezes superiores à bomba atômica. Quer dizer que uma bomba de hidrogênio é 100 vezes mais potente que uma bomba atômica. A bomba atômica foi deflagrada lá em Hiroshima e Nagasaki e destruíram e matou 150 mil pessoas aproximadamente. Uma bomba atômica, né? E uma bomba de hidrogênio. E quando você fica sabendo que a Rússia detém a tecnologia da bomba de hidrogênio, que faz vários testes nucleares junto com os Estados Unidos, com a Coreia do Norte, as nações que detêm justamente o armamento de guerra para isso aí, Israel, que está envolvido,
na batalha do Armagedon. Então, com esse aparato também, você pode recriar a sua escatologia. Eu quero falar com os irmãos o seguinte, que existe um mito escatológico. Esse mito é a escatologia comum, do dia a dia, da pregação, sabe, do devocional. Agora, tem uma outra escatologia que precisa ser feita à vista da nova hermenêutica. A nova hermenêutica é a demitologização, é demitizar o texto, é enxergar por baixo do texto aquilo que a escatologia normativa, sabe, não consegue enxergar. Eu sei que Jesus vai voltar das nuvens do céu com os santos em glória, só que fala de ressurreição de mortos. Ressurreição de mortos quer dizer que está falando de materialização de novo do corpo. O corpo volta à vida, no corpo que era como o corpo de Cristo. Não é o que a gente prega o tempo todo? Só que para rematerializar esse corpo, eu preciso das células, eu preciso dos átomos, eu preciso da terra. Vai voltar tudo à vida como era antes? Tem uma transformação. Vem nas nuvens do céu, tem problemas de gravidade, ou não tem? Vai se ouvir toque de trombeta. Para se ouvir toque de trombeta tem as leis da física. As leis da física dizem que o som se propaga no ar. Então, em vista de todo esse avanço científico, você que está se formando em bacharel em teologia, né, tem o convite de fazer uma nova hermenêutica com a ciência, né, com a ciência, com o método científico. Não é para estragar a fé ou perder a fé, mas que dá uma balançada, dá, né? Bom, eu deixei com os irmãos aí um artigo, tá bem? Artigo: em 2045 o ser humano será imortal, diz o cientista. Pesquisador afirma que o progresso tecnológico permitirá acabar com o envelhecimento, classificado por ele como uma doença curável. O artigo é de 2014. Depois vocês leiam aí, pode levar para casa, tá bem? Então, segundo José Luiz Cordeiro, a humanidade passará por uma explosão de tecnologia. Existem as teorias da conspiração, que para mim de teoria tem pouco, tá bem? Tem muita coisa ali que eu realmente estou investigando. E essas teorias de conspiração dizem que se for preciso eles reduzirem a população mundial para 500 mil de pessoas, eles vão reduzir. Não tem a ética que a gente tem. Só quem pode nos livrar é o Cordeiro. Só Deus pode nos livrar dessa artimanha de Satanás aí, em recriar uma humanidade para ele, né? A humanidade para ele, dele, que tem a natureza dele. Aí seria um trunfo, né? Uma humanidade do diabo, sem nada de Deus, sem espírito humano, sem alma humana. Quando a gente pega aqui o livro de Romanos, capítulo 1, Paulo fala o tipo de gente que vai ter nos últimos dias: irreconciliáveis, detratores, sem afeição natural, maledicentes, uma raça de seres humanos que vai surgir na última etapa da história humana, que não é humano, foi reprogramado, teve uma reengenharia. O que aconteceu com a alma desse povo? Não crê mais, não crê em nada mais, não segura mais nada. Então, é isso, ciência para o mal também, né?